Faça o favor de limpar o pé no tapete que separa a entrada. Aqui nessa casa o dinheiro acaba no quinto dia pra viver em harmonia. Sorriso solto no banheiro com o espelho quebrado, mas a barriga em dia. Eu vivo torto nessa vida reta. Eu quero mais o dia a dia, a dia a dia, o dia. Se vai entrar, faça o favor de limpar o pé no tapete que separa a entrada. Aqui nessa casa o dinheiro acaba no quinto dia pra viver em harmonia. Voltamos ao vivo com Ferraz, fazendo um som aqui hoje. O papo sobre pós-verdade. Você sabia que o dicionário Oxford da Inglaterra elegeu pós-verdade como a palavra do ano 2016? Pois é, o hábito de enviar, compartilhar notícias falsas tem ganhado interesse geral. A parada é tão séria, gente, que o Facebook e o Google lançaram no mês passado em Paris, na França, um projeto conjunto para checagem de fatos, chamado Cross-Check. São 15 empresas de jornalismo, como Le Monde, que participam. O pessoal lá está correndo porque em abril tem eleição na França. Google e Facebook não querem mais serem acusados de abrigarem notícias falsas em suas plataformas. Bom, o que você acha disso? Participe com a gente. As nossas redes sociais estão aí. Entra lá, é o @caleidoscópio-tv. Já o nosso WhatsApp é o 99642-8473. Vamos continuar o nosso papo aqui, porque eu quero que a gente continue falando um pouco das consequências, né, a curto e a longo prazo da pós-verdade, ou seja, dessa sensação que a gente está discutindo de valorizar mais o que eu acredito, a minha crença, do que a verdade. O que vocês acham que pode acontecer, assim? Como mencionei brevemente, o risco seja da gente cair nas mãos de pessoas que vão nos instrumentalizar, né? Quer dizer, usar a nossa credulidade para atingir fins que podem não ser benéficos para a gente, né? Então, por exemplo, quando soltam aí uma notícia falsa, não vamos entrar em detalhes específicos em nomes e tal, etc., mas quando solta uma notícia falsa sobre determinado político ou política, etc., a gente tem que pensar sempre que pode ter uma intencionalidade por trás daquela notícia, que pode levar a pessoa que a fabrica ou que a joga na internet a falsear aquilo com outros interesses. Interesse, inclusive, de me enganar contra os meus próprios interesses, né? Sim. Lili, a gente poderia dizer que, por exemplo, se eu sou de um partido X e eu vejo uma notícia denegrindo o outro partido, eu vou correndo ali compartilhar porque está reafirmando mesmo o que eu acredito. Eu acho que, infelizmente, até pior que isso, assim, mais subjetivo que isso. A gente comentava que acho que não tem problema nenhum citar, acho que virou um case, que é Marisa Letícia não morreu, está viva na Itália. Sabe? Você nem é uma coisa contra um partido, nem é uma coisa, sabe, que nominal contra o Lula, por exemplo, entende? Sim. Mas é uma coisa que só interessa e muito a uma determinada porção da sociedade acreditar. E, graças a Deus, não é toda essa porção a quem interessa acreditar que acredita, mas algumas pessoas acreditam e compartilham. E é curioso, desculpe,
As pessoas vão perdendo a noção até onde é lícito. Exatamente. Você gosta de comemorar a morte. A Marisa Letícia, por exemplo, nunca teve Exatamente. nada a ver, né? Eu acho, tem uma coisa que eu acho muito interessante, como as pessoas se fortalecem nos grupos. E em tempos de antagonismos, isso fica ainda mais claro. Eu brincava muito quando nas turmas que eu tive na PUC, perguntava assim: quem é você? Não, quem é você? Descreva você. Eu sou estudante, agrupou. Eu torço para time tal, agrupou. Eu moro no bairro tal, agrupou. Você consegue se ver melhor com base nos grupos dos quais você faz parte. E acho que a pós-verdade pega justamente aí. Tipo assim, vem para o nosso grupo que a gente é mais legal. Entende? De fato é. Né? Esse é processo de construção identitária. Né? A pessoa ela busca referências externas para construir sua auto-identidade, né? Onde eu estou, né? Situar-se. Agora, a consequência, assim, pensando em nível de consequência, uma consequência grave que, às vezes, a gente até já está sentindo ela um pouco, é a nossa incapacidade de construir um projeto, podemos dizer assim, tanto político, ou às vezes até em campos bem mais restritos, projetos individuais mesmo, uma dificuldade grande de estabelecer metas fixas e tal, de conseguir se relacionar um pouco também com frustrações, com modificações, com inoportunos, né, com coisas que acontecem de repente. Eu estou pensando nisso, mas mudou tudo, e aí de repente a pessoa fica travada, né, assim. E, de um modo geral, se para pensar, o nosso próprio pega a situação política agora. A gente está num momento até onde, devido a tanta informação que você não sabe de onde vem, como funciona, quem fez, para onde está indo, onde vai, e essa construção de uma intolerância ou de um ponto de ver as coisas a priori que impede os outros de se aprofundar em outras visões, que a gente fica assim, olha, eu tenho aqui uma ideia, alguma coisa, até dentro da própria política, construir, mas a gente fica sem como chegar perto da pessoa, poder conversar sobre. Né? Com certeza. É intolerância mesmo, é o termo. O que você acha, Ferraz? Ele falando da identidade, né, e das consequências disso, de você ter dificuldades de estabelecer metas, eu posso falar da minha experiência pessoal. Eu, nos últimos 2, 3 anos, eu tenho sentido uma dificuldade enorme de conseguir manter as minhas redes sociais ativas e, ao mesmo tempo, realizar os meus projetos pessoais, artísticos, né? Eu tenho sentido uma dificuldade enorme de fazer o contato com as pessoas, sim, de conversar sobre a arte em si. Vamos falar sobre a música que eu estou fazendo ou que eu pretendo fazer contigo. Você acha que as pessoas elas não querem conversar? Elas já entram numa conversa com as suas ideias muito prontas? Elas não querem debater? Hoje em dia, sim. Hoje em dia já está... Acredito que sim. Frequentemente você vai conversar com as pessoas e acaba já tem um caminho ali a conversar. E aí a minha experiência pessoal é essa, falar também que no começo do programa, um pouquinho mais no começo, teve o vídeo da menina falando que compartilhou, possivelmente. Eu queria falar que eu já compartilhei já, só que eu fui atrás, né? Eu também, para sacar que tinha rolado. Para sacar que tinha rolado. E aí você começa a ficar cabreiro. E aí vem a minha construção pessoal é essa. Eu estou tentando desconectar as minhas redes sociais dessas discussões políticas, por exemplo, que acabam interferindo na minha vida real aqui, entendeu? Você queria falar alguma coisa? Eu tenho um causinho rápido sobre isso que você está falando, essa condição do artista, que é um lugar de fronteira, né? Você tem uma coisa pública e você tem uma vida particular. Sim, sim. Mais ou menos a gente tem isso sempre. Agora, tem um caso interessante que aconteceu, que tem uma amiga minha que ela tinha uma paixão muito grande por um determinado cantor. E ela teve a oportunidade, assim, por um acaso, de conhecer pessoalmente esse cantor numa situação completamente inesperada. Os dois tiveram um namoro rapidinho. E depois ela falou, gente, não é nada do que eu imaginava. Mais ou menos, pós-verdade, vai por aí, entendeu? Da construção da imagem do ideal, depois quando você vai lá dentro... Você vê que não é isso. O que você acha? Eu acho que as pessoas estão apressadas demais em confirmar seus conceitos, né? E a gente estava falando, eu acho que politicamente, esse risco que ele falou da demagogia, eu acho que é muito importante lembrar que os políticos que se valem da pós-verdade para chegar ou manter o poder são contra a imprensa.
né? O Trump é o exemplo mais claro e mais clássico disso, porque ele não se faz de rogado, ele xinga a imprensa mesmo o tempo todo. Porque a imprensa, Lili, explica para o pessoal de casa, faz um papel básico de ouvir os dois lados. Os dois lados. Quando a gente chegou aqui antes do programa, a gente estava discutindo como sair da pós-verdade e tal. E aí, Eduardo, né? Isso. Até brincou, falou: é só fazer 5 perguntas básicas. Quem, quando, onde, como. Eu falei, isso chama lead no jornalismo. Todo o primeiro parágrafo de matéria deveria responder essas 5 perguntas. Então, assim, nós estamos ali para nos certificar e contar para você que aquilo é um fato, que houve um quem, um onde, um quando, um como, um porquê, enfim, né? E desqualificar esse serviço facilita a vida de quem quer plantar notícias falsas. Com certeza. O contrário da pós-verdade é esse princípio básico aí nosso, né, do jornalista, de ouvir os dois lados, ou mais, 3, os que tiverem, né? Eu queria relembrar vocês, contar, na verdade, o seguinte: o Instituto Reuters fez um estudo de jornalismo, a gente está falando de jornalismo aqui, e mostra uma coisa muito interessante. A fonte de notícias no Brasil pulou de 47% em 2013 para 72% em 2016, vindas de redes sociais. Ou seja, o brasileiro se informa e se informa muito pela rede social, o que é ótimo, populariza, né? Facilita, mas olha aí, no Facebook está cheio de notícia falsa. Então, fica de olho, fica esperto, e a gente já volta para falar mais sobre esse assunto da pós-verdade.